Existe uma frase que Ruth disse à sogra, numa das cenas mais belas de toda a Escritura: Aonde tu fores, irei eu, e onde pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Ruth não tinha obrigação nenhuma com Noemi. A lei não exigia, a cultura não cobrava. O parentesco de sangue não existia, mas depois da morte do marido dela, Ruth ficou porque decidiu que a família não é sobre obrigação, é sobre pacto. Homem, mulher, filho, vocês têm dito essa frase uns aos outros? Ou a família de vocês só permanece unida quando for conveniente? Hoje, vamos gravar no coração de cada um dessa casa uma verdade que precisa atravessar gerações. Família não se abandona. Bom dia, você está no Conexão da Manhã. Eu sou Carlos Eduardo, hoje é o segundo dia da série Guardião do Lar. Ontem construímos o altar, hoje gravamos a frase que vai sustentar essa família em toda a tempestade que ainda vai vir. Episódio 2, família não se abandona. Vivemos numa cultura que trata relacionamento, inclusive familiar, como contrato descartável. Enquanto fizer sentido para mim, eu fico. Quando parar de fazer sentido, eu vou embora. Essa lógica já destruiu casamentos, já afastou pais de filhos, já rompeu irmãos para sempre. E a Bíblia propõe exatamente o oposto. A família é o pacto, não um contrato. E pacto se mantém mesmo quando dói, mesmo quando custa, mesmo quando não faz mais sentido nenhum. A fundamentação de hoje está em Ruth 1, no versículo 16 e 17. Não me instes para que te deixe, e para que deixe de te seguir, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e o outro tanto, se outra coisa não seja a morte me separar de ti. Repara na estrutura. Ruth não promete ficar enquanto fosse bom. Ela declara: somente a morte seria capaz de separá-las. Esse é o padrão bíblico de compromisso familiar, irrevogável, incondicional, sem cláusula de saída. E o contexto torna isso mais poderoso. Noemi estava em luto, sem recursos, sem futuro. E disse explicitamente para as noras voltarem para as próprias famílias. Ruth ficou justamente quando ficar não tinha vantagem nenhuma. E João 13:34 nos dá o padrão máximo desse amor. Como eu vos amei, também vos ameis uns aos outros. O amor de Cristo por nós não teve cláusula de saída. Ele permaneceu até a cruz, mesmo sabendo que seríamos infiéis. A família que reflete o Evangelho é a família que ama, mesmo quando o outro não merece, mesmo quando dói, mesmo quando seria mais fácil ir embora. E eu preciso parar aqui um instante para contar uma coisa pessoal com vocês. Há um movimento de homens do qual faço parte, os legendários. E uma das bandeiras que esses homens levantam em cada acampamento, em cada encontro, é exatamente a frase: família não se abandona. Não como um slogan bonito para a camiseta, como convocação real, repetida entre milhares de homens que decidiram, juntos,
parar de fugir das próprias casas. E eu quero te dizer que essa irmandade representa para mim. Ela me colocou ao lado de homens que não estavam ali para me julgar, estavam ali para me lembrar, semana após semana, que eu não estou sozinho nessa batalha de ser o guardião do meu próprio lar. Homens que erraram como eu errei, homens que caíram como eu caí e se levantaram como eu me levantei. Homens que decidiram juntos que a próxima geração da família deles não ia repetir o ciclo de abandono que talvez tenham recebido dos próprios pais. E o que eu aprendi ali, e que se conecta diretamente com o que Ruth viveu há milhares de anos, é isso. A decisão de não abandonar a família é sempre mais forte quando não é tomada sozinha. Ruth tinha Noemi, e eu tenho meus irmãos legendários. E você, homem que está me ouvindo agora, você tem quem ao seu lado reforçando que a família não se abandona quando a sua própria força já não é suficiente? Família, existem 3 testes que revelam se vocês estão vivendo em pacto, como Ruth, como os homens que decidiram juntos não abandonar, ou em contrato descartável, como a cultura ensina. Primeiro teste: o que acontece quando alguém erra feio? Numa família de contrato, o erro grave é motivo de corte, de distância permanente, de eu não aguento mais, chega. Numa família de pacto, o erro grave dói profundamente, mas não quebra o compromisso de permanecer. Isso não significa aceitar tudo sem consequência. Significa que o vínculo em si não é negociável, mesmo quando o comportamento precisa ser confrontado. Segundo teste: o que acontece quando a conveniência acaba? Quando cuidar de um pai idoso vira sacrifício real. Quando apoiar um filho em crise custa tempo, dinheiro, energia que você não tinha sobrando. A família de pacto não pergunta: isso ainda vale a pena para mim? Pergunta: o que essa pessoa precisa de mim agora? Terceiro teste: o que se diz sobre a família quando ela não está por perto? A forma como vocês falam uns dos outros na ausência revela se o pacto é real ou performático. Família de pacto defende, mesmo na ausência, a honra de quem não está lá para se defender, sem negar problemas reais, mas sem também destruir reputação por desabafo ou fofoca. Guardião e família, toda que está me ouvindo, hoje é o dia de gravar essa verdade tão fundo que nenhuma crise futura consiga arrancá-las. Então são 3 movimentos. Primeiro, aplica os 3 testes com honestidade à sua própria família agora. Onde vocês estão vivendo o pacto? Onde, sem perceber, estão vivendo o contrato descartável? Segundo, se alguém da família de quem vocês se afastaram por conveniência, não por proteção necessária, considera o primeiro passo de volta esta semana, uma ligação, uma mensagem, eu ainda sou a sua família. Terceiro, façam juntos hoje a declaração de Ruth com as próprias palavras. Nós somos família e família não se abandona. Digo em voz alta que os filhos ouçam os pais dizendo isso, que fique gravado. E se você tiver homens ao seu lado, numa igreja, num grupo, numa irmandade como a minha, chama eles para reforçar esse compromisso com você. Ninguém guarda esse pacto sozinho por muito tempo. Fechem os olhos, família toda. Deem as mãos se estiverem juntos.
e faço esse pacto diante de Deus agora. Pai eterno, Deus que amou até a cruz, sem cláusula de saída, nós vimos diante de Ti como família para selar um pacto. Não nos abandonaremos, não quando dói, não quando custa, não quando seria mais fácil ir embora. Senhor, obrigado pelos irmãos que Tu me deste ao meu lado nesta caminhada, que me lembraram junto comigo que ninguém guarda esse compromisso sozinho. E oro agora por essa família ouvindo, levanta ao redor deles também homens e mulheres que reforcem esse pacto quando a força própria não for suficiente. Grava essa verdade no fundo de cada coração, que nenhuma tempestade futura consiga arrancá-los, e que essa família seja conhecida pelas próximas gerações como a família que ficou. Em nome de Jesus. Amém, amém. 5 estrelas. Escreve lá nos comentários. Nós não nos abandonamos. E se vocês fizeram essa declaração juntos, compartilhe com aquela família que precisa ouvir isso. Siga firme. Família não se abandona. E domine seu território. Deus te abençoe. Conexão da Manhã. Um momento seu com Deus.